O Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. A multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Se eu despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que esses o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus o despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal do céu. Saindo os fariseus, puseram a se discutir com ele, e tentando pedi-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e de Herodes. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E ele discorreu entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre não teres pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti 5 pão para 5.000, e quantos cestos cheios recolheste? Responderam ele: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam ele: 7. Ao que lhe disse Jesus: Não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida. Ele trouxeram um cego, rogando-o que tocassem. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e lhe impondo as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo uns homens, porque como aves vejo andando. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e todo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando: Não entres na aldeia. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia e de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista. Outros, Elias. Mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhe o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelo ancião, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se fitando os seus discípulos
repreendeu a Pedro e disse: Arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então, convocando a multidão juntamente a seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória do seu Pai, dos santos anjos.